A gente já começa com um barraco no telefone. Uma voz masculina, claramente irritada, solta a bomba. Você acha que eu queria sair com você? Do outro lado da linha, nossa protagonista, completamente chocada, só consegue pensar: o quê? Uma lata de bebida cai no chão, espalhando tudo e marcando o início do caos. Mas para entender essa treta, a gente precisa voltar algumas semanas, no dia do encontro às cegas de grupo da Do Sujang. Tudo começa numa livraria. Sujang está tranquilamente olhando alguns livros sobre viagens de cruzeiro quando uma garota se aproxima de um cara bem na frente dela. Ela é direta: "Eu tenho te observado e você é muito bonito. Posso pegar seu número?" E para surpresa de ninguém, ele é realmente um gato. Ele sorri de canto e, sem hesitar, passa o número para ela. Sujang observa a cena, pensando consigo mesma: ele é bonito mesmo. Mas mal a primeira garota se afasta e já chega a outra com a mesma cantada: "Oi, você tem namorada? Se não, pode me passar seu número?" E de novo o cara parece dar o número sem o menor problema. O choque na rosta das outras garotas é visível, e a conclusão da nossa prota é imediata: nossa, parece que ele dá um número para qualquer uma que pede. É nesse momento que o celular dela toca. É a amiga, lembrando do tal encontro às cegas. Surjiang tenta ligar para o número que o cara deu para a primeira garota só por curiosidade, e a mensagem é clara: este número não existe. Enquanto isso, no telefone, ela desabafa com a amiga sobre como odeia esses encontros. Ela prefere 1000 vezes ser uma Rita desempregada, viajando o mundo sozinha num cruzeiro particular. Para ela, esses encontros são todos iguais, cheios de gente forçando a barra para seduzir o outro. Agora, quem é a Sujang? A história nos apresenta ela como uma universitária e introvertida autoproclamada. Ela é do tipo que recusa saídas com os colegas para ficar em casa jogando videogame de pijama. Mas não se engane, ser introvertida não significa que ela não sabe se expressar. Ela simplesmente não se importa muito com a opinião dos outros. Ela é como um introgato, prefere a solidão ao desconforto de estar com outras pessoas. Sua única amiga próxima, Rieri, sempre se perguntou se essa loba solitária um dia se apaixonaria por alguém. E é por isso que, mesmo se sentindo mal, Sujang implorou para a amiga ir no encontro às cegas em seu lugar. Corta para a noite do encontro. Sujang, que acabou indo de qualquer jeito, está visivelmente desconfortável. Perguntam o que ela faz quando está sozinha. E ela tenta se enturmar, dizendo que escreve, assiste filmes, vai à biblioteca. Mas o pensamento real dela é: eu quero ir para casa. Ela tenta se corrigir, dizendo que fazer coisas juntos também pode ser legal, mas a expressão robótica dela entrega o quão forçado aquilo soava. O grupo comenta que ainda falta uma pessoa chegar, e quando a porta se abre e o atrasado pede desculpas, o queixo da Sujang cai. Não pode ser! É ele, o cara da livraria, o distribuidor de números de telefone falsos. O cérebro dela entra em curto. Aquele cara é o mesmo que eu vi na livraria mais cedo. O encontro continua, e o cara novo, que se apresenta como Cha Sang-hun, se enturma na hora. As outras pessoas começam a zoar a Sujang, dizendo como ela é fofa por ser tão quieta e por ter se atrapalhado toda para explicar que gosta de socializar. Ela, por dentro, está odiando cada segundo, pensando como aquilo é forçado. Até que um dos caras a convida para tomar um sorvete, e ela vê a luz no fim do túnel, a desculpa perfeita para fugir. Ela aceita na hora, mas quando ela está prestes a se levantar, Sang-hun, o bonitão da livraria, corta o barato dela. Com um sorriso tranquilo, ele diz: "Não vá, já tem sorvete aqui", e oferece um picolé que estava na mesa. O plano de fuga dela foi por água abaixo. O tempo passa, rola um jogo de bebê e, claro, a Sujang tem o azar de uma porta e perde todas as rodadas. Depois de um tempo, as outras garotas decidem ir buscar sorvete de verdade e os rapazes saem para fumar. É a chance Gold. Sozinha na mesa, ela pensa: devo simplesmente fugir agora? Mas quando ela levanta os olhos, ele ainda está lá. Sang-hun não foi fumar. Ele a encara e pergunta se ela está bem, comentando que ela parece meio bêbada.
Ele ri e diz que ela estava toda travada mais cedo e agora está mais solta, até puxando assunto. Sua voz até ficou meio anasalada, sabia? Vou te zoar por isso amanhã. A Sujang fica irritada e diz: Não vai, não vai, você nem me conhece direito. E aí, gente, ele solta a bomba. Com um sorrisinho de canto, ele se inclina e diz: Na verdade, eu conheço. Seu nome é Do Sujang. Eu memorizei. Ela fica sem palavras, bêbada e confusa. Ela tenta se defender, dizendo que eles são totalmente diferentes e não combinam. O hobby dele é surf. O dela é... Bom, não é surf. Ela tenta usar a desculpa de ir ao banheiro para escapar de vez. Mas, claro, ele não deixa ela ir. Ele a segue. Do lado de fora, ela pergunta por que ele está a seguindo. Pensei que você podia cair de tão bêbada. Ele responde com aquele sorriso que já está começando a mexer com ela. Ele a encurrala na parede e diz: Espera, o banheiro nem é para esse lado. Você está tentando fugir, não é? O corpo dela trava, o cérebro da tela azul. De repente, suas amigas voltam, gritando: Cadê a Sujang? Num movimento rápido, Sang-hun a puxa e a esconde atrás dele, fingindo que está numa ligação para destestar o grupo. Quando elas se afastam, ele se vira para ela, ainda bem perto, e sussurra: E agora? Devo manter sua tentativa de fuga em segredo? Ela concorda, ainda em choque. Ele se aproxima, sente o cheiro do cabelo dela e diz que era só shampoo. E então, ele dá o golpe final. Me taça a sua conta. Ela, sem entender, o encara. E ele mostra o celular, aberto no Instagram. A conta dele, Cha Sang-hun. Ele tá ali, com aquele sorrisinho, esperando uma resposta. Mas a nossa prota, sendo a introvertida que é, entra em pânico e solta a primeira coisa que vem à cabeça. Eu não uso rede social. Ele parece um pouco surpreso, mas não desiste. Com o celular ainda na mão, ele muda a tática. Então isso não vai funcionar. Me passa seu número, então. Sujang fica na defensiva na hora, como um gatinho arisco. Por quê? Ela gagueja. Ele, super tranquilo, só diz que ficou curioso, mas que se for um não, tudo bem, ele não vai forçar a barra. Enquanto ela debate se é normal trocar números assim, ele percebe que ela quer mesmo ir embora. Você quer ir, mas não consegue achar a hora certa, né? Ele pergunta. Ela confirma, e é aí que ele se torna o cúmplice dela. Eu te ajudo a cronometrar a fuga, ele sussurra. Como você vai saber a hora certa? Ela questiona, desconfiada. Ele apenas sorri e diz que só sabe. A gente corre no 3. 1. Ela nem tem tempo de processar. 2, 3. E eles saem correndo pela noite. Sujang está completamente perdida, gritando: O quê? Por que você está fugindo comigo? Ele, rindo, responde que também já estava indo para casa e que ela deveria olhar para frente, não para ele. A cena toda parece um filme, com eles correndo sobre as luzes da cidade. Isso vai parecer que a gente saiu junto de propósito, ela reclama, sem fôlego. E ele, com a maior naturalidade do mundo, responde: E qual o problema? Deixa eles pensarem. Não é esse o objetivo de um encontro às cegas? A corrida cansa a nossa prota, que não tem o menor preparo físico. Quando eles finalmente param, ela o agradece e, toda séria, diz que vai retribuir o favor. Sang-hyun cai na gargalhada. Como? Ele pergunta. Você nem tem meu número. Checkmate. Sem ter o que responder, ela estende o celular para ele, que escaneia o próprio contato para o aparelho dela. Corta para o dia seguinte na faculdade. A amiga dela, a Rieri, está super curiosa sobre o encontro. Sujang tenta desconversar, dizendo que um cara pediu um número, mas não foi nada demais. A amiga, claro, não acredita e fica toda animada, morrendo de curiosidade sobre a vida amorosa da sua amiga robô. A Sujang, para despistar, diz que o cara parecia um galinha, que dava um número para qualquer uma. Mas a Rieri é uma amiga de verdade e decide investigar. Ela pega o nome dele, Cha Sang-hyun, e começa a fuçar. E, gente, o que ela descobre é uma mina de ouro de fofoca. O cara é super popular na faculdade. O nome dele aparece em todo canto no aplicativo dos estudantes. Ele quer ser policial marítimo e os fóruns anônimos da faculdade bombam com posts sobre ele. O veterano gato do departamento de navegação tem namorada? Todas as ex dele eram maravilhosas. E o boato mais quente é que aparentemente ele tem um tipo específico. Só namora garotas quietas. O motivo?
Garotas quietas não espalham boatos depois que terminam. A Rieri fica chocada e alerta Sujan. Cuidado com caras que podem ser galinhas. Mais tarde, no ônibus, Sujan está perdida em seus pensamentos, tentando entender o Sang-Young-hyun. Ele é só um cara legal que sorri para todo mundo? Não era nada pessoal com ela? Então, como se o destino tivesse de brinquedo, o próprio Sang-Young-hyun entra no mesmo ônibus e senta bem do lado dela. Ele puxa assunto na hora, notando a pulseira que ela está usando. Você está usando de novo hoje. Deve gostar mesmo dela. A conversa flui meio estranha, com ele perguntando sobre o que ela escreve. Pressionada, ela inventa que escreve thrillers. Ele, com aquele olhar intenso, diz: "Eu quero ler." Ela nega na hora, super envergonhada. De repente, o ônibus dá uma freada brusca. O corpo dela é jogado para frente e, por um instante, ela se apoia nele. A proximidade é repentina, o ar fica pesado. Ela se afasta rápido, mas a tensão já foi instalada. Ela sente que ele está evitando encostar nela de propósito, o que a deixa ainda mais consciente da presença dele. E é nesse momento, com os dois sentados lado a lado, sem se tocar, que ela pensa: olhando para trás, foi aqui que o sinal me deu, para um vermelho vivo. E com o sinal ficando vermelho, o mundo deles parece parar por um segundo, presos naquela tensão silenciosa dentro do ônibus em movimento. O clima é quebrado quando Sang-Yan se levanta. "Eu vou descer aqui", ele diz. "Se cuida e não durma de novo no ponto." Mas antes de sair, ele para e pergunta: "A propósito, você sabe meu nome, né?" Soo-Jang, ainda meio atordoada, confirma: Cha Sang-Yan." Um sorriso satisfeito surge no rosto dele. "Ah, você lembra!" Ele parece genuinamente feliz com isso. Mas, gente, se preparem para a reviravolta. Assim que ele desce, uma outra garota o encontra e o chama por um nome diferente. E ele responde como se fosse a coisa mais normal do mundo. A cabeça da nossa prota dá um nó. Ah, então ele age assim com todo mundo. Toda aquela sensação especial que ela talvez estivesse sentindo desmorona. Ela conclui que nada do que ele disse tinha um significado especial. Só que no segundo seguinte, o celular dela apita. É uma mensagem. Dele. Cha Sang-Yan. A foto de perfil é ele com um cachorro fofo e a mensagem é direta. Quando você vai retribuir aquele favor? A confusão está armada. Soo-Jang, agora em casa, responde na defensiva. "O que você quer?" A resposta dele: "Café, haha." Ela, pragmática como sempre, pensa em mandar um vale-presente, mas ele é rápido. "Não um vale-presente, um café de verdade, lol." Ela percebe que ele é do tipo que sabe o que quer, confiante, bonito, provavelmente rico, o tipo de pessoa que ela nunca conheceu e não faz a menor ideia de como lidar. Corta para o festival da universidade. Soo-Jang tá com a amiga Hei-Hee, que, claro, tá fofocando sobre o Sang-Yan. "Ele é muito perceptivo, deve ter namorado muitas garotas", diz a amiga, enquanto aponta para outros caras do departamento dele, todos de uniforme, flertando com as calouras. Então, ela arrasta a Soo-Jang para uma barraca de leitura de tarô. A vidente acerta em cheio a situação da Hei-Hee com o namorado. Depois, ela se vira para Soo-Jang e diz: "Sua amiga aqui é uma pessoa cautelosa, demora para abrir o coração, mas quando se abre, ela quer dar tudo de si para o parceiro." Soo-Jang, por dentro, só pensa: para isso acontecer, eu primeiro precisaria ter namorado alguém. E não é que a vidente estava certa? O namorado da Hei-Hee manda mensagem, querendo se encontrar. A amiga, toda feliz, abandona a Soo-Jang ali no meio do festival. Sozinha, nossa prota reflete sobre o amor, se perguntando por que as pessoas choram e riem por algo que pode ser tão passageiro quanto uma flor de cerejeira. É nesse momento de reflexão que ela é abordada por aquele cara do encontro às cegas, o que a convidou para tomar sorvete. Ele é super insistente, tentando a todo custo fazer com que ela saia com ele, mesmo ela dizendo que está esperando alguém. A situação fica cada vez mais desconfortável e quando ela está no limite da pressão, o celular dela apita de novo. É ele, Cha Sang-Yan. "Por que você está aí parada desse jeito? Ha, ha, ha." Soo-Jang olha ao redor, em pânico.
De onde ele está me vendo? Ele é um fantasma? Ele continua mandando mensagens, rindo da situação dela e finalmente revela: eu não tô aí. Eu tô no bar do outro lado da rua, na diagonal. Ela levanta o olhar e do outro lado da rua movimentada do festival, lá tá ele, sentado sozinho numa mesa, celular na mão, bebendo algo, observando toda a cena com um ar divertido. O coração dela dispara. Ele manda outra mensagem: precisa de ajuda? Ela, irritada, pensa: por que ele me ajudaria? E como se lesse a mente dela, ele manda: você está se perguntando por que eu te ajudaria, né? Ela não aguenta e pergunta: por que você se daria ao trabalho de me ajudar de novo? A resposta dele vem em uma única, simples e devastadora mensagem: porque eu quero. Ele então a instrui: vem aqui, diga para ele que a sua amiga chegou. O cara insistente não acredita, mas Sang-Yan simplesmente estende a mão na direção dela, por cima da mesa. Sem pensar duas vezes, Su-jang se livra do cara chato e caminha até ele, pegando sua mão. Ele a puxa para perto e, com um sorriso de canto para o outro cara, ele diz: você devia ter segurado a mão dela. Então, ele se vira para Su-jang, ainda segurando sua mão no meio do festival, e pergunta: então, quer sair comigo agora? A tensão tá no ar, a multidão em volta e a nossa prota completamente sem reação. Antes que ela possa sequer processar a pergunta, os amigos do Sang-Eun-ti aparecem, confusos. Quem é você? Eles perguntam para Soo-jong. Sang-Eun-ti, com a maior cara de pau do mundo, simplesmente a puxa pela mão e diz: eu avisei que tinha planos, vamos. Ele a usa como a desculpa perfeita para escapar dos amigos, que ficam para trás sem entender nada. Já longe da multidão, Soo-jong o confronta. Você não tinha nenhum plano comigo, por que mentiu? Ele, com aquele sorriso desarmante de sempre, responde: eu não sei, só senti que alguma coisa podia aparecer. E apareceu, né? Alguém disse que me pagaria um café. A cabeça da nossa prota tá a milhão. Como ele consegue ser tão tranquilo e natural? Ele age como se fossem amigos de longa data, aparecendo do nada, ajudando-a por conta própria. É tudo muito rápido, muito familiar. E ela lembra do conselho: cuidado com pessoas que agem com muita intimidade logo de cara. Com a guarda levantada, ela solta a pergunta mais aleatória e desconfiada possível. Ei, você não faz parte de alguma seita ou algo assim, faz? Sang-Eun-ti para, olha para ela e cai na gargalhada. Uma gargalhada tão genuína que a deixa furiosa e morrendo de vergonha ao mesmo tempo. Qual é a graça? Eu tô falando sério. Ele, tentando se recompor, garante que não faz parte de seita nenhuma, mas a mente dela continua trabalhando. Por que ele age como se a conhecesse tão bem? Ele disse que não tinha motivo para ajudá-la ou para pedir o número dela. Ela percebe que não sabe absolutamente nada sobre ele. Tomando coragem, ela tenta de novo, mas o cérebro dela dá um tilt e a pergunta sai toda torta. O que você sequer faz, afinal? Ele para de rir, a encara com uma expressão divertida e solta: nossa, não é um pouco cedo pra gente ir pra casa se formos falar sobre isso? Ela fica sem entender e ele simplesmente diz: não vá. Eles chegam a um lugar mais calmo e a Soo-jong, agora mais analítica, começa a montar o quebra-cabeça. Ele é Cha Sang-Eun-ti, o cara popular do Departamento de Estudos Náuticos. Foi presidente do Conselho Estudantil no ensino médio, mal tem tempo livre. Eles são de mundos diferentes, quase de espécies diferentes, o que torna tudo ainda mais estranho, essa aproximação repentina dele. Ele a tira dos seus pensamentos. Como eu não te conhecia antes? Ela responde, meio na defensiva, que é porque eu vou embora correndo assim que termina as minhas aulas, ao contrário dele que vive pelo campus. Ele ri e diz que ela é difícil de decifrar. E então, ele solta a bomba. E por que você estaria interessado em mim, afinal? Ele para, a encara com uma intensidade que a deixa sem ar e diz com a voz baixa: talvez eu esteja interessado. Em mim? Por quê? Ele se aproxima um pouco mais, o barulho do festival se tornando um zumbido distante. Eu acho que me apaixonei por você. O choque é total.
Por que ele tá me olhando desse jeito? Ele continua. Você é tão fechada, eu não pude evitar de ficar curioso. Ela tenta se recompor, dizendo que já falou bastante e que agora é a vez dele se abrir. E é aí que ele dá o checkmate. Com um sorriso vitorioso, ele revela: escritora de suspense, é? Mas a nossa Sujong, na verdade, é uma mestra do romance. Dizem que você sempre ganha os concursos de novelas românticas que participa. O queixo dela cai. O segredo mais bem guardado dela foi exposto. Você, onde você ouviu isso? Ela gagueja em pânico. Eu perguntei para as garotas do encontro às cegas. Você leu o que eu escrevi, não é? Ele sorri. Lê só o comecinho conta, né? Eu parei na cena do beijo, quando o protagonista prende na parede e... Ah, para de falar! Ela grita, completamente vermelha, dando um passo para trás. É irritante, tão irritante! Você sabia o tempo todo. Que tipo de maníaco faz uma pesquisa de antecedentes assim? Ele continua rindo, achando a reação dela a coisa mais divertida do mundo. Calma, é algo para se ter orgulho. Por que tanta vergonha? Ele promete parar de rir se ela explicar o porquê. Desarmada, ela finalmente confessa, com a voz baixa e o rosto corado. Eu só não tenho nenhuma experiência real. Escrever esse tipo de coisa é meio vergonhoso. O sorriso dele some e ele a encara com uma nova compreensão. Ele se aproxima devagar. Mas Sujong, você não gosta do tipo de romance que você escreve? As pessoas não escrevem melhor depois que experimentam as coisas elas mesmas? Ele para bem na frente dela, o olhar fixo no dela. Quer tentar só uma vez? O cérebro dela entra em colapso. Erro! O sistema operacional da Sujong entra em pane total, sobrecarregado por flashes de alto nível. A única saída que seu cérebro encontra é fingir que nada aconteceu. Ela pega uma bebida, tentando parecer casual. A apresentação mais cedo foi tão boa. Queria ter alguém para me apoiar enquanto assistia. Ele entra no jogo dela na mesma hora. Então você devia ter se apoiado em mim? Eu teria fingido que não notei. Ela engasga com a bebida. Isso é flerte? Ela precisa entender isso? Depois de mais de 20 anos sendo um robô emocional, Do Sujong encontrou um oponente à sua altura. Ele a observa com o sorriso de quem sabe que venceu a rodada. Ele se aproxima mais uma vez, sussurrando sobre um casal se beijando ali perto, descrevendo a cena só para provocá-la, testando seus limites, sem nunca cruzá-los. E ela percebe que está presa. Ele é perigoso para ela. Mas então, por quê? Por que ela fica cada vez mais curiosa? E com essa pergunta martelando na mente dela, ele se afasta um pouco, deixando-a com o coração na mão e a dúvida no ar. O que você vai fazer se eu estiver curiosa? Ele dá aquele sorrisinho de canto, pensa por um segundo e solta a proposta. Você quer ir a um parque de diversões comigo? O cérebro da Sujong entra em curto-circuito. Ah, droga, não foi isso que eu quis dizer com ir junto, ela pensa, em pânico. Ela tenta se explicar, toda atrapalhada, que só estava curiosa sobre o que aconteceria se eles fossem, não que ela queria ir. Seung-han, se divertindo com a situação, finge estar desapontado. Sério? E eu aqui achando que você queria sair comigo, Sujong? Criei esperanças à toa. Ela percebe que ele está virando o jogo e decide entrar na onda para não parecer estranha. Parece que é você quem quer sair comigo, só nós dois. Ela retruca, tentando criar um momento constrangedor para ele, mas ele não se abala. Por que você fica perguntando coisas assim? Ela insiste. Ele toma um gole da bebida, a encara e devolve a pergunta com uma precisão cirúrgica. Adivinha? Você é a escritora, afinal. Checkmate. Completamente sobrecarregada, Sujong se sente como um gatinho encurralado por um lobo. Ela não pode desabafar com a amiga, então recorre à sua única outra amizade, o ChatGPT. É isso mesmo, gente? Ela abre o chat e digita: alguém tem uma vantagem sobre mim? O que eu faço? Ela explica toda a situação para a inteligência artificial. Ela é uma escritora de romance, tem vergonha disso, e um cara descobriu e está usando isso para provocá-la. O ChatGPT, surpreendentemente, dá um conselho sensato. A reação dele não define o valor dela, e é importante entender as intenções dele. A IA sugere que a pergunta dele sobre experimentar o romance na vida real pode ser só uma provocação, uma forma de puxar assunto, ou um jeito brincalhão de expressar interesse. Mas o conselho final é o que pega. Se ele não respeita o espaço pessoal e os sentimentos dela, talvez seja melhor reconsiderar essa relação. E com isso, a decisão está tomada.
Vamos manter distância. Soo-jong bola um plano: pagar o café que ela deve a ele para cortar qualquer desculpa para futuros contatos. No dia seguinte, ela manda mensagem e eles se encontram. Ele a recebe com um prazer em te ver de novo, minha parceira. O plano dela já começa a desmoronar. Ela sugere o café do campus, mas ele recusa. Lá quase não tem lugar para sentar. Ela acha frescura, mas ele completa: é porque eu quero sentar de frente para você e tomar um café, autora Nin. Ele a chama pelo título de escritora, jogando o segredo dela na cara dela de novo. Para piorar, ele pede que ela guarde algo na bolsa dela e quando ela vai pegar, ele mostra o celular aberto num site de fanfics, o site onde ela posta as histórias dela. O pânico bate com tudo. Como ele descobriu esse site? Ela se lembra do conselho da IA e, respirando fundo, o confronta. Por que você continua tentando cruzar a linha? Ele se aproxima, o rosto a centímetros do dela e sussurra: por que você não me deixa cruzar? A mente dela explode. Ela se desequilibra, tropeça e, num movimento desesperado, agarra o moletom dele, levando os dois ao chão. Ela cai bem em cima dele. O celular dele voa e cai ao lado. O mundo para. Ela tá ali em cima dele, morrendo de vergonha, o rosto queimando. Não olha, por favor, não olha. Ela implora, escondendo o rosto no peito dele. Ele fica em silêncio por um momento, apenas olhando para ela. Então, com a voz calma, ele diz: Soo-jong, me desculpa. Minha brincadeira foi longe demais. É que a sua reação foi muito fofa. Eu não vou fazer de novo. Ela ainda escondida murmura: você prometeu que não ia mais me provocar. Ele levanta a mão e toca o cabelo dela com delicadeza. Ele pergunta e o tom dele muda. Sério? Ele confirma. Porque quando eu encontro esses olhos sorrindo, eu perco as palavras de novo. Ela se afasta um pouco, confusa, e ele completa a frase que ela tinha deixado no ar. Eu devia ter dito isso um pouco mais tarde. A parte sobre eu estar interessado. Aquela parte era a verdade. A cena é essa. Nossa prota, Soo-jong, está no chão, literalmente em cima do Sang-hyun, depois de ouvir a confissão dele de que o interesse era real. O cérebro dela, que funciona à base de lógica pura, simplesmente dá tela azul. Enquanto ele a encara de baixo, com aquele sorrisinho de canto, ele solta a bomba final. É verdade, mas há um motivo pessoal. Adivinha qual é? Gente, o sistema da Soo-jong entra em colapso total. Parafusos e engrenagens imaginários saltam da cabeça dela. Ela nunca ouviu algo assim na vida, não faz a menor ideia de como reagir. Se aproveitando da pane dela, Sang-hyun se levanta como se nada tivesse acontecido. Vendo nossa prota ainda travada no chão, ele simplesmente dá um tapinha na cabeça dela e a guia na direção que ele quer. Para onde você está indo? O café é por aqui. E assim, sem qualquer chance de escapar, ela é basicamente arrastada por ele. Já dentro do café, esperando os pedidos, o interrogatório disfarçado de conversa continua. Ele pergunta o que ela costuma fazer quando sai. A resposta dela é óbvia: eu não saio muito. Ele sorri, já sabendo a resposta. Para quem não sai muito, você sempre aparece quando seus amigos tiram, é? Ela se defende, dizendo que é porque são amigos, ué. E aí, ele dá o bote. Ele se aproxima um pouco, o pé dele tocando o dela, e pergunta com uma naturalidade assustadora: ah, então é por causa da multidão. Isso deve ser difícil. E no segundo seguinte, com uma suavidade que a desarma completamente, ele segura o pulso dela. O toque dele é leve, mas a eletricidade é instantânea. Ele se inclina, a voz baixa, só para ela ouvir. Então, está tudo bem quando somos só nós dois. O coração dispara, mas o universo, ou melhor, o barista, decide intervir. Seus americanos estão prontos. Essa é a brecha que a Soo-jong precisava. Ela pega os cafés, entrega o dele na mão dele e declara: isso quita minha dívida, tô indo. E vira as costas para fugir. Ele acena, todo sorridente, enquanto ela pensa com todas as forças: para nunca mais te ver. Mas aquela frase dele, há um motivo pessoal, ficou ecoando na cabeça dela. Do Soo-jong sempre se viu como alguém extremamente controlada.
Mesmo quando o negócio do pai faliu e eles tiveram que se mudar para uma casa menor, ela se manteve firme, dizendo que estava tudo bem. Ela recusou a ajuda dos pais, decidida a se virar sozinha, mesmo que fosse difícil. E ela conseguiu. Começou a usar seu talento para escrever histórias picantes, para ser mais exata, ganhando concursos, juntando dinheiro, vivendo sua juventude isolada do mundo. Mesmo quando a amiga dela insistia para ela sair, dizendo que ela estava virando uma reclusa, ela ignorava. Ela estava bem. Mas hoje um simples comentário de um cara que ela mal conhece a desestabilizou completamente. Ela sempre presumiu que não se importava com os outros, se isolando de propósito. Por causa disso, ela nunca teve tempo para pensar em quem poderia se interessar por ela ou por que tipo de pessoa ela se sentiria atraída. E é por isso que a declaração velada dele era algo que ela simplesmente não conseguia processar. Uma sensação estranha, nova, que ela nunca sentiu antes, a invade. Ela não consegue ficar parada, seus passos aceleram e quando percebe, está praticamente correndo, fugindo de sentimentos que não entende. E aí a ficha cai. Vera, eu não deveria começar a me distanciar dele hoje. Por que parece que eu estou sendo puxada para mais perto? E como se o destino quisesse rir da cara dela, o celular vibra. 2 mensagens de Cha Seung-Hin. Ele esqueceu os AirPods com ela e quer saber se ela pode levar para ele amanhã no estande do clube. O plano de se afastar dela não só falhou, como agora ela tem um motivo concreto para encontrá-lo de novo. No dia seguinte, o plano versão 2.0 entra em ação. Deixar os AirPods na mesa dele quando ele não estiver lá e sair antes que ele a veja. Simples, rápido, eficaz. Ela avista o estande, confirma que ele não está lá e corre para executar a missão e pá! Dá de cara com alguém, batendo o nariz com força. O cara pede desculpas, mas quando ela se vira, ele ri. Nossa, isso parece doloroso. E quem aparece logo atrás dele? Exato, Cha Seung-Hin. O plano B falhou em menos de 10 segundos. Ele se aproxima, preocupado. Você nem vai olhar para mim antes de ir embora? Seu nariz está bem? Ela só consegue confirmar com a cabeça, mas ele insiste. Por que você está assim? Não é como se a gente tivesse alguma coisa. E você está sempre brincando. Ela murmura frustrada. E é nesse momento que a ficha cai. Ela lembra da conversa no parque, da frase, há um motivo pessoal. Vera, toda aquela provocação era o jeito dele de demonstrar interesse? O cérebro dela finalmente processa a informação. Não era para zombar dela. Cada pessoa tem um jeito diferente de se interessar por alguém. Todas as dúvidas se transformam em certeza. Então, aquele motivo era sobre mim? Ele, percebendo a mudança na expressão dela, sorri de canto. Por que você acha que tem alguma coisa entre a gente? O sistema dela entra em pane de novo. Erro, system crash. O coração dela dispara de um jeito que ela não consegue controlar. O que ela deveria fazer agora? Vendo o estado dela, ele simplesmente ri e aponta para os AirPods que ela deixou cair no chão sem perceber. Eu estava falando dos AirPods. Ela fica sem graça, mas ele continua, o olhar fixo no dela, a voz agora séria e suave. Posso segurar a sua mão de novo? Ela congela. Ela ainda não sabe como reagir quando ele age assim, especialmente agora que ela entende o porquê. É tudo novo demais, mas de repente, um pensamento invade a sua mente. Uma frase que ela mesma já pensou para suas histórias. As pessoas não escrevem romances melhores se elas mesmas vivenciarem um romance? Uma faísca de curiosidade. A curiosidade de uma escritora. Pode segurar. O sorriso dele é vitorioso. Mas no exato momento em que as mãos dele se tocam, uma voz feminina surge do nada. Seung-Hin, aí fá você! Uma garota se aproxima, olhando diretamente para a mão deles, e pergunta, e quem é essa? Seung-Hin, sem soltar a mão de Soo-Jong, olha para a recém-chegada com um sorriso casual e responde, só uma amiga.
O cérebro da Soo-jeon, que já estava em modo pane, simplesmente desliga. Amiga? Depois de tudo aquilo? Mas o Seung-yeon é um jogador profissional. Ele vê a confusão no rosto dela, aperta a mão dela com mais força e com aquele sorriso provocador completa a frase para os amigos. Ou pelo menos é o que ela diz. E então ele se vira para ela, ainda de mãos dadas, na frente de todo mundo e pergunta: "Não é mesmo?" A amiga dele, Ju-hyun, super simpática, começa a puxar assunto, convidando a Soo-jeon para conhecer a barraca do clube deles. Ela fala animadamente sobre como ela e o Seung-yeon trabalharam duro, se encontrando toda terça-noite para planejar tudo. A Soo-jeon só queria ir para casa, sua energia social já estava no vermelho, mas ela é arrastada pela garota. Enquanto isso, o Seung-yeon observa a cena. E a gente finalmente tem um vislumbre do que se passa na cabeça dele. Ele admite para si mesmo que talvez tenha exagerado nas provocações, mas que a reação dela é tão divertida que ele simplesmente não consegue evitar. Presa na barraca do clube, a Soo-jeon é convidada a participar de um minigame. A condição para jogar é se inscrever no clube, e ela já está pronta para dar meia volta e fugir, mas a Ju-ryun oferece um acordo. Se ela jogar, não precisa se inscrever. O jogo é simples, par ou ímpar com bolinhas de gude. E o prêmio? É segredo, mas no ano passado foram AirPods. A menção do prêmio acende uma faísca nos olhos da Soo-jeon. Ela aceita. E quem ela tem que escolher como oponente? Obviamente, o único que ela conhece ali. O jogo começa. Seung-yeon contra Soo-jeon. Ele começa escondendo as bolinhas. Com um sorriso convencido, ele pergunta: ímpar? Ela chuta que sim. Ele abre a mão, revelando um número par. Ele vence a primeira rodada fácil, rindo e perguntando se deveria pegar leve com ela. A Soo-jeon percebe na hora que ele está brincando com ela de novo. O objetivo dele é desestabilizá-la. Mas agora é a vez dela. E é aí que a nossa prota vira o jogo. Ela se lembra de como ele sempre a deixa nervosa com perguntas diretas e decide usar a mesma tática. Ela esconde as bolinhas e, em vez de esperar o palpite dele, ela ataca ele primeiro. Ei, Seung-yeon, como você se sentiu quando segurou a minha mão mais cedo? O mestre da provocação foi provocado. Ele fica sem palavras. Ela continua, usando todo o seu conhecimento de escritora de romance para analisar o comportamento dele. Você sabe prever exatamente o que dizer para deixar seu oponente nervoso, não é? Você se diverte vendo minhas reações como se eu tivesse na palma da sua mão. É irritante ser a única a se sentir assim. Então, reaja você também. Ele está visivelmente abalado. Ela deu o checkmate. Com o rosto corado, ele admite, quase num sussurro: meu coração acelerou. Pela primeira vez, a Soo-jeon sente que algo realmente começou entre eles. Ela vence a rodada e o jogo continua. Na rodada final, ele a encurrala de novo usando o toque para deixá-la nervosa, mas ela se mantém firme, vence o jogo e ganha o prêmio. 2 ingressos com tudo pago para um parque de diversões. Ele entrega os ingressos para ela e, com um sorriso enigmático, diz: vá para casa e pense no que eu quis dizer com isso. Ele está claramente sugerindo que ela quer que ele convide. Mais tarde, conversando com a sua amiga, a Soo-jeon desabafa sobre o quão irritante ele é. A amiga dela é direta. Uau, você finalmente está se formando como um robô sem emoções. Ele quer ir junto, óbvio, apenas se entregue a isso uma vez. Enquanto isso, Seung-yeon sai para tomar um ar e ouvimos os rumores que o cercavam. Que ele é um playboy, que roubou a namorada de um amigo, que é rico e pode ter quem quiser. Ele parece alheio a tudo. Até que o celular dele vibra. É uma mensagem da Soo-jeon. E a mensagem diz: ok, eu vou nesse encontro. Ela digita a situação. Um cara com quem eu tô de rolo me chamou para sair num parque de diversões. É melhor ir ou não ir? O chat GPT, como sempre, é metódico. Primeiro, os prós. 1. Progressão do relacionamento, óbvio. 2. Inspiração. Como uma romancista, a experiência seria um ótimo material de referência. E é aí que a chavinha vira. Uma pessoa nova, um lugar desconhecido, a combinação perfeita para novas ideias. O cérebro de escritora dela vê um jackpot de moedas de ouro.
A chance de conseguir material que pode virar dinheiro a deixa empolgadíssima. Mas aí vem os contras. Quanto mais charmoso e bom de papo, mais cuidado você tem que ter. O alerta pisca. Pessoas assim podem conduzir o relacionamento na direção que querem. E um lugar romântico como um parque de diversões acelera tudo. É preciso ter cautela para saber se ele está falando sério ou só querendo se divertir. E convenhamos, Cha Sang-hun é mestre em ser indecifrável. A cabeça dela fica dividida. A consciência diz para não tratar pessoas como um meio para um fim. Mas seria um desperdício perder um bom material. E, honestamente, ela admite para si mesma. Parece que seria divertido ir com ele. Essa fase de se conhecer é complicada demais. Mas a curiosidade fala mais alto. Ela decide. Vou deixar você me enganar só dessa vez, Cha Sang-hun. E envia a mensagem final. Ok, vamos. Um encontro. A reação dele do outro lado da tela, um simples "Uau!", mostra que até ele foi pego de surpresa. Chega o dia do encontro. A primeira prova de fogo para Sujeong, um ônibus lotado. A bateria social dela já começa em 10%. Ela só quer um lugar para sentar. Quando finalmente chega ao parque, ela manda uma mensagem. "Onde você tá?" Ele responde. "Perto." Ela olha para frente, procurando na multidão, e recebe outra mensagem. "Não na sua frente, atrás de você." E lá vem ele de novo, com aquela confiança toda, pegando a mão dela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela pensa, as outras garotas caem nessa? Modo de defesa, ativar. Ela puxa a mão de volta. Tá muito quente, não quero dar as mãos hoje. Ele sorri de canto. Que pena, deveríamos ter vindo quando estivesse frio. Antes que ela seja levada pela conversa dele, ela decide tomar as rédeas e aponta para uma loja. A gente não pode ir ali? É uma loja de aluguel de uniformes escolares. Ele topa na hora, dizendo que nunca fez isso antes, o que ela tem certeza que é mentira. Mas para ela é uma vitória. Ela já começa a montar a sua checklist mental de escritora. 1. Encontro de uniforme. 2. Ir a uma casa mal assombrada. 3. Ver os fogos de artifício. Isso não é um encontro, é uma missão de coleta de dados. Só que ela não contava com um detalhe. Sang-hun tem um senso estético extremamente apurado. Enquanto ela se contentaria com qualquer coisa, ele passa 1 hora analisando cada peça, cada caimento. Acho que uma calça com a barra 2 centímetros mais larga ficaria melhor, vou provar de novo. Sujeong à beira de um colapso pensando, esse psicopata. Enquanto ele espera, ele começa a analisar os outros casais na loja, comentando como é óbvio o verdadeiro objetivo deles ali. Ela o corta. Pensando bem, o encontro em grupo que a gente foi também não era assim? Você foi bem descarado sobre isso, hein? Se divertiu me observando, né? E pela primeira vez, ele é pego de surpresa. Ele desvia o olhar por um segundo. O que foi isso agora? Ela pensa. Ele a encara e diz: Você realmente gosta de observar as pessoas, não é? Mas antes que ela possa negar, ele vira o jogo. Sujeong, você observa as pessoas também. A ficha cai. Ela se lembra, é um hábito, talvez um risco profissional de ser escritora, ou uma forma de esconder a falta de habilidades sociais. Ela sempre observou e julgou as pessoas. Aquele cara se esforçando demais para ser charmoso, aquele outro tentando iniciar um jogo de bebida. Ela via através de tudo. E foi por isso que ela conseguiu ver através dele naquele bar, porque ele estava fazendo a mesma coisa que ela, observando. A diferença é que, ao contrário dela, ele estava se divertindo com isso. E o pior, ela nunca pensou que seria pega. Ele a chama para a realidade. Já se vestiu? Ela sai do provador sem graça, sentindo que o lado mais vergonhoso dela foi exposto. Modo de guarda ativado. Ela se afasta um pouco. Como eu vou ver se você se afastando? Ele ri. A cintura não parece meio larga? Tem um ajustador do lado, mas não sei se aperta o suficiente. Deixa eu ver. Ele se aproxima, o espaço entre eles diminuindo perigosamente. E então, a mão dele vai direto para o ajustador na lateral da saia dela e... zip! Ele aperta. O toque, a proximidade, o som.
O rosto dela queima. Isso é horrível, você sabe exatamente o que está fazendo. Claro que eu ficaria surpresa se você fizesse isso, ela diz, a voz trêmula. Então fica longe de mim, eu não vou te dar a reação que você quer, não me decifre. Ele se inclina, o rosto a centímetros do dela, a voz baixa, quase um sussurro. Eu adoraria, mas minha manga ficou presa na fivela. Ele, com a maior calma do mundo, diz que adoraria, mas a manga tá presa. Opa, não se mexe. Ele fala, se aproximando ainda mais para soltar. Gente, a cara de pau dele não tem limites. Ele tá se divertindo horrores com o pânico dela. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ele finalmente se afasta. Pronto, saiu. Soo-Jeong dispara para longe, tentando disfarçar o quão abalada ficou. Para não dar o braço a torcer, ela o apressa para escolherem as gravatas. Ele, claro, pega um par de gravatas combinando. Não acha que isso parece coisa de cavalzinho de propósito? Ela questiona. Ele só ri. E qual o problema? Ele se posiciona atrás dela, colocando a gravata nela, e os dois se olham no espelho. A imagem é inegável, e ele ainda provoca. Pessoas habilidosas conseguem guiar um relacionamento na direção que querem, tipo a gente. Ela bufa. Lá vamos nós de novo. A decisão tá tomada, ela não vai baixar a guarda hoje. Mas parece que o universo tem outros planos. Assim que eles saem da loja, uma chuva torrencial desaba, do nada. O checklist da Soo-Jeong, o seu plano perfeito para coletar material, já era. O item número 1, encontro de uniforme, acaba de falhar miseravelmente. Todo o preparo dela, a cautela, a paciência para aguentar a multidão, tudo por água abaixo. Enquanto ela lamenta, Seong-Kyan, vendo o desânimo de todo mundo ao redor, tem uma ideia. Do nada, ele coloca uma capa de chuva com orelhinhas de cachorro nela. Você é um cachorrinho ou um gatinho? Ele brinca. Ela fica sem reação, mas ele continua. Ah, que perda de tempo! Em vez de ficar aqui parados, que tal a gente colocar umas capas de chuva e em pelo menos mais um brinquedo? Ela fica chocada. Você quer sair agora? A gente vai ficar encharcado. Esse é o cara que passou meia hora escolhendo o caimento da calça. Ele não odiava parecer não legal? Mas ele só pergunta, você não quer ir? E, para Soo-Jeong, essa é uma oportunidade de ouro. Ela aceita na hora, e ele a chama de cachorrinha enquanto a puxa para a chuva. Andando no meio da multidão, com a capa de orelhinhas, ela reclama que só ele pegou uma capa de chuva normal. Ele ri e aponta para si. Eu, Seung-Moon, lol. Ela revira os olhos, mas por dentro ela acha graça. Andar contra a multidão, com esse cara que instigou tudo isso, por algum motivo ela não odiava a situação. Ele se vira para ela na chuva e sorri. Viu? Não é uma mudança revigorante? Ele percebe que ela o encara e pergunta o que foi. Ela disfarça, mas ele já sacou tudo. Você tem que escrever sobre coisas assim para tornar único, para as pessoas lerem. Um encontro na chuva não é romântico? Ele sabe que ela está aqui por material. Ela tenta negar, dizendo que só está com medo de se perder na multidão. E ele, sem perder a chance, responde: então, você pode simplesmente ficar perdida aqui comigo o dia todo. Ele então pergunta o que ela mais queria fazer. O checklist dela volta à mente. Casa mal-assombrada. O item 1 falhou, mas talvez o 2 seja possível. Chegando lá, o atendente informa que só tem mais um ingresso. Seung-Kyan, com toda a sua lábia, começa a negociar, sussurrando para Soo-Jeong. Diz alguma coisa como, vamos ficar juntos como se fôssemos uma só pessoa. Ela fica roxa de vergonha enquanto ele consegue convencê-los a deixarem os dois entrarem como os últimos do dia. Lá dentro, na escuridão, ela tenta manter distância. Você tá com medo também? Ele pergunta. Sim, ouvir as pessoas gritando me deixa nervosa. Ele se aproxima, a voz baixa. Ah, é? Mesmo sabendo que eles não estão gritando de verdade porque estão com medo. Ele sabe que ela tá tensa por causa dele. E tá provocando. E então, ele a encurrala com a pergunta fatal. Eu tava me perguntando se talvez o que te assustava não eram os fantasmas, mas eu. Ela trava. Ele continua a sondar, e ela percebe que não pode continuar assim,
sendo lida como um livro aberto. Ela precisa virar o jogo. É hora de usar as táticas do ChatGPT. Sem experiência, a única opção é apostar tudo na intuição. Ela respira fundo e aperta o botão vermelho. Por que você só fala coisas confusas? Ela pergunta, voz firme. Eu pensei que a partir de agora você estava me tratando de uma forma mais séria. Ele ri, pego de surpresa. Você ficou confusa? O que é o sério que você está pensando? O cérebro dela dá erro. Ela não pensou nisso. É território desconhecido. O que eu queria? Ele pergunta para si mesmo. Bem, eu queria que você ficasse balançada assim como eu. A confissão a atinge como um raio. Silêncio. Ela não esperava isso. Ela esperava um jogo, uma provocação. Não, sinceridade. Ela decide jogar os dados por última vez. Eu quero que você fique tão preocupado com isso quanto eu. Quero que seus nervos fiquem à flor da pele o dia todo e que você fique tenso por minha causa assim como eu. Para se proteger desse território desconhecido, ela precisava saber os verdadeiros sentimentos dele. Ela o encara, esperando uma resposta, mas ele fica em silêncio. Tá escuro demais para ver sua expressão. Ela dá um passo à frente, para mais perto. E então, quando os pés deles quase se tocam, a primeira coisa que ela vê são os olhos dele. Eles pareciam vacilar, e a voz dele sai baixa, quase um sussurro. Eu não sei de que outra forma eu posso te mostrar. E então, um batimento. Pertencia a duas pessoas, e no fundo da mente dela, uma hipótese começa a ganhar força. Ele está sendo sincero. Ele está balançado. Agora mesmo com você. Isso é ruim. O que faz agora? Ela não pensou no que fazia a partir desse ponto. A placa na parede diz, cuidado com contato acidental. Ela se vira, decidida. Eu tô entrando. E agarra a gravata dele, puxando-o para mais perto. E nesse momento de pura eletricidade, ele sussurra. Você não é a única que está tremendo. E então, a confissão que quebra todas as barreiras dele. Para ser honesto, eu também tô com medo. Ele se afasta um pouco, o sorriso de provocação some e o que resta é sinceridade. Eu não estava tirando sarro de você por estar com medo. A gente prometeu não provocar um ao outro demais. Ela fica surpresa que ele se lembra. Ele confirma, claro que lembra, mas a mente dela ainda está a mil. Ele entendeu o que ela quis dizer ou está se fazendo de desentendido? Ele a guia pela casa mal assombrada, encontra a próxima pista e eles saem de lá. A chuva finalmente parou e o sol está se pondo. Depois de toda a tensão, Soo-jong está exausta. Ele sugere tirar uma foto e ela, como sempre, trava na frente da câmera. Ser influencer deve ser difícil, ela murmura. Ele ri e pergunta se pode postar a foto no story. Ela concorda. Por que você não tem Instagram? Ele pergunta. Ela explica que já teve, mas não usava muito e deletou. Ele, com esse jeitinho dele, a convence a baixar de novo ali na hora. Ela cria um perfil novo e ele se gaba. Uau, que honra ser seu primeiro seguidor! Então ele se levanta. Vou atender uma ligação. Fique à vontade para fuçar enquanto eu estiver fora. Gente, isso não foi um convite, foi um teste. Ele deixou a porta do mundo dele aberta para ela. Ela, claro, clica no perfil dele. E o que ela vê? A foto de perfil dele tem uma borda verde, o círculo dos amigos próximos. Mas por quê? A curiosidade a consome. Ela não sabia, mas um novo capítulo da história dele estava começando naquele exato momento. O próximo destino é a montanha-russa. Ela está apavorada. Você disse que não ia dar medo, seu mentiroso. Ele está se divertindo, mas tenta acalmá-la. Pensei que você ficaria bem depois da casa mal assombrada. Abre os olhos, Soo-jong, a vista aqui de cima é linda. Ela se recusa, de olhos fechados. Como eu posso confiar em você? Ele a encara, a voz séria por um instante. Apenas confie em mim mais uma vez. O que você tem a perder? Ela chama o nome dele. Cha Seung-yong, se você estiver mentindo, você está morto. Ele sorri. Não estou mentindo. E ela, contra todos os seus instintos, abre os olhos e a vista. Ai, é de tirar o fôlego. O parque todo iluminado, as pétalas de cerejeira parecendo flutuar no ar. Viu? É lindo.
E por um momento, ela se perde naquela beleza, até a queda começar e ela gritar com todas as forças. Depois do trauma da montanha-russa, eles passeiam pelo parque. A tensão de antes se dissipou e eles estão mais próximos, mais confortáveis. Eles jogam um jogo de tiro e, para surpresa dele, ela é ótima. É divertido, ela admite, e ele concorda. O último item da lista dela, os fogos, foi arruinado pela chuva. Então eles vão num brinquedo indoor que simula um voo de balão por um céu estrelado. E ali, no escuro, com a música suave, a guarda da Sujeong finalmente cai. Meu coração, tá agindo por conta própria. Se isso é namorar, talvez tudo bem ser enganada só uma vez. Ela se vira para ele e admite. Então você não estava mentindo quando disse que era divertido. Ele sorri. Você se divertiu? Um pouco, ela responde, tentando manter a pose. Eu também. Eu teria me arrependido se tivesse saído do país sem fazer isso. E aí, gente, a bomba. Sair do país? Para onde você vai? A pergunta dela sai quase sem querer. Ele a encara, a leveza sumindo do seu rosto. Para o meu treinamento prático da faculdade, eu tenho que ficar em um navio por cerca de 4 meses. Eu embarco em 10 dias. Silêncio. O mundo da Sujeong para. 4 meses. Em 10 dias. Ela processa a informação. O motivo dele demorar para responder as mensagens, o jeito como ele planejava usar os ingressos mais tarde, tudo se encaixa. Então a gente não vai mais poder se ver. O quê? Então nunca houve tempo para a gente se conhecer de verdade desde o começo. E eu estava começando a me abrir um pouco. Ele pede desculpas por não ter contado antes. É ela sentindo uma pontada de irritação retruca. Qual o problema? Você até fingiu que não sabia que eu escrevia um romance só para me provocar? Mas ele a corta, sério. O quê? Eu não faço mais isso. Eu parei porque você disse que odiava. Ela fica sem palavras. E ele, vendo a desapontação dela, pergunta. Você tá desapontada? Quer segurar minha mão? Ela desvia o olhar. Minhas mãos estão suadas, não posso. É uma escusa. A verdade é que ela tem medo. Medo de que se eles se envolverem mais, nunca mais conseguirão se soltar. É por isso que a gente tem que parar por aqui, ela pensa. O tempo voou. Eles precisam correr para pegar o último ônibus. Ele a lembra que se perderem podem pegar metrô ou táxi, mas ela insiste, pragmática. Metrô demora mais e táxi é caro. A verdade é que ela quer evitar mais tempo sozinha com ele. Eles veem o ônibus chegando e o desespero bate. Você realmente quer pegar, certo? Ele pergunta. Então corre. E eles disparam. Ela, com as pernas mais curtas, reclama, mas ele a incentiva. E no meio da corrida, ele para por um segundo, se inclina e diz: Sujeong, olha para o céu. É a mesma cena da noite em que fugiram do encontro em grupo, correndo juntos sob as estrelas. Não é bom correr? Ele pergunta. E ela percebe que ele está igualando o passo dela. Dessa vez é diferente. Enquanto ela corre focada, ele continua olhando para ela, deixando ela curiosa sobre o que se passa na cabeça dele, sobre a expressão em seu rosto. E o reflexo dela brilha nos olhos dele. E é aqui que a gente para tudo. Gente, eu tô no chão. 4 meses? Depois de tudo isso, quando ela finalmente estava baixando a guarda, ele joga essa bomba? E essa corrida final, ele igualando o passo dela, é o fim ou um novo começo antes da partida? O que vocês acham que vai acontecer nesses últimos 10 dias? Ela vai se fechar de novo ou vai se jogar de cabeça? Comentem tudo aqui embaixo, eu quero saber as teorias de vocês. Deixa aquele like se você surtou junto comigo e, pelo amor de tudo que é mais sagrado, se inscreve no canal para não perder a continuação dessa história. Até a próxima!